versículo 1. Essa palavra, enquanto eu estava estudando ela, eu foquei muito para os jovens, já que o culto é focado hoje para os jovens, mas a palavra se estende a todos os irmãos. Mas eu gostaria muito que os jovens que estão aqui hoje meditassem bem nessa palavra, ouvissem bastante, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É aqui. Essa mensagem me tocou muito quando eu li, quando Deus fala com Jeremias: desce à casa do oleiro. Nesse momento que Deus fala para Jeremias: vai à casa do oleiro, Deus está enviando Jeremias para receber uma lição visual. Deus não falou com Jeremias no templo, Ele falou com Jeremias no lugar de trabalho, Ele falou com Jeremias no lugar de suor, no lugar do barro. E muitas das vezes é no meio das nossas crises, fraquezas, como um mal-estar físico, uma frustração, que Deus chama para observar como Ele trabalha. É como se eu estivesse vivendo um problema e Deus virasse para mim e falasse: Nicole, vem cá, deixa eu te mostrar como eu trabalho nesse seu problema. Eu sinto que Deus fez exatamente isso com Jeremias. Jeremias, desce na casa do oleiro, eu vou te mostrar como o oleiro molda o vaso. A roda, na palavra de Jeremias, que o oleiro estava mexendo, ela representa o tempo e as circunstâncias. O barro, ele não se molda sozinho no chão, ele precisa subir na roda. E estar na roda significa o quê? Significa dizer: Senhor, eu aceito o seu tempo, eu aceito o seu processo. Quando a pressão do mundo, ela tenta nos quebrar, as mãos de Deus, ela vem e nos refaz novamente. O mundo nos pressiona a todo tempo, mas só que a todo tempo Deus vem nos refazendo quando a gente quebra. O mundo, ele envia rachaduras diferentes do vaso de Jeremias, que se estragou na mão do oleiro. Nós, jovens, hoje, nós sofremos rachaduras enviadas pelo mundo, que são rachaduras da ansiedade, pelo futuro. A gente às vezes passa dias e dias ansiosos, pensando: será que eu vou passar na prova? Será que eu vou conseguir passar na faculdade? Aquela vaga de emprego? Eu sei como é. Às vezes a rachadura que vem na gente, que o mundo coloca pra gente, é a rachadura da depressão. Aquele sentimento de vazio que a gente sente, aquele sentimento de inutilidade, quando a gente está sozinho dentro do quarto e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não presto? É essa rachadura que o mundo tenta nos colocar. E sabe qual é o maior perigo disso tudo? É que a gente tenta esconder a nossa rachadura, a gente tenta maquiar essa rachadura. Sabe onde que a gente faz isso? Nas redes sociais, nas rodas dos amigos, nos sorrisos falsos que a gente dá. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês hoje, jovens. O oleiro, ele conhece cada uma das nossas rachaduras. Não adianta esconder. A gente consegue esconder por fora, os outros lá fora, mas do oleiro ninguém esconde. Ele sabe, conhece cada ferida, cada rachadura que a gente tem. A gente vive num mundo imediatista. Tudo é agora, agora, agora. Mas o processo do oleiro, que exige que a gente fique na roda, mesmo que a roda gire muito rápido, a gente começa a se sentir
Deus, a gente tem que estar na roda, porque é na roda que o oleiro trabalha o barro, que o oleiro faz a forma do vaso. O barro, ele, para ser moldado, ele precisa ser limpo das pedrinhas, das raízes que estão no barro. O oleiro, ele não simplesmente pega o barro de qualquer jeito e coloca na roda para trabalhar. Antes ele olha o barro, analisa se tem alguma pedra, se tem alguma raiz e vai retirando tudo. Na nossa vida, esses pedregulhos são as crises de identidade, as comparações que a gente faz nas redes sociais e o peso da ansiedade. Às vezes são essas sujeiras que Deus está tentando tirar da gente. Às vezes está na rede social e olha para a vida de alguém que está lá postando, às vezes, o que nem está vivendo. Mas a gente está ali comparando. Nossa, aquele vaso está tão bonito e o meu não está. Está cheio de raiz, cheio de ferida. É esse barro que Jesus, ele começa a limpar. Deus, ele não descarta o vaso rachado. Ele não diz, esse não serve para mim. Às vezes por fora o vaso ele parece lindo na roda, mas por dentro está cheio de bolha. Tem dor para ser tratada, tem um luto para ser curado, tem fraqueza ali dentro. Às vezes por fora está todo mundo vendo você bem, sorrindo, feliz, mas por dentro só Deus sabe como que a gente está. Cheio de bolha, cheio de ferida, cheio de sujeira. E se o oleiro ele não intervir, o vaso ele estoura quando vai no fogo. Por isso tem que ter a limpeza. Antes do oleiro colocar o vaso no forno, ele primeiro tem que limpar por dentro, ver se lá dentro não tem algo que quando ele colocar no forno vai fazer o vaso estourar. E é assim que Deus faz com a gente. No versículo 4, Deus diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O vaso ele não se quebrou porque o oleiro foi descuidado, mas porque havia imperfeição no vaso. Podia ter uma pedrinha nele, uma bolha de ar. Mas a boa notícia desse texto de Jeremias é que o texto nos diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. O vaso se quebrou no lugar certo. Era ali mesmo que ele tinha que quebrar. E se algo na sua vida parece ter quebrado, que está dando errado ultimamente, saiba que você está no lugar certo. Você está nas mãos dele. Ele não te soltou. Sabe por quê? Um vaso rachado, ele não segura água. A gente pode observar quando o vaso está rachado, a gente coloca água, começa a vazar água entre as linhas. Falando em outras palavras, um vaso rachado, ele não segura o Espírito Santo. Então Deus tem que estar moldando para não ter rachadura. O Espírito Santo entrar dentro de nós e a gente ter a firmeza de segurar. Porque se tiver ferida, se tiver rachadura, o Espírito Santo começa a sair, começa a vazar igual as águas. E para
oportunidade. Ele não desiste da matéria-prima que você é. Ele não desiste de mim. Ele não desiste da Isabela. Ele não desiste de Richard, de Natanael. Nós somos matéria-prima dele. Às vezes a gente se sente nada, mas sentados na roda, na mão do oleiro, em cima da roda, Deus está vendo beleza onde a gente não consegue enxergar. Ele olha para você e vê o que você pode se tornar, não apenas pelo que você é agora, mas porque Ele vê potencial em você. Mesmo que a sua vida pareça estar girando fora de controle, a mão de Deus está fazendo pressão no lugar certo, para você não desmoronar. A pressão que Deus faz é para você estar no lugar certo ali. Às vezes essa pressão é uma luta que você está passando, e você sente essa pressão, mas essa pressão você está no lugar certo. É o oleiro moldando o vaso até ele ficar algo que os olhos ele achar bom. Ele fala: agora sim, esse vaso ficou perfeito. O novo vaso, ele é feito conforme pareceu bem os olhos do oleiro. O plano final dele é melhor do que o nosso desenho inicial. Às vezes a gente sobe na roda, aquele vasinho murcho, aquele vasinho seco, sem vida. Mas só que você sobe na roda e fala: oleiro, eu estou aqui. E aí Deus começa a olhar para você de forma diferente, ver o seu potencial. E Ele começa a moldar e fala: se eu colocar essa pedrinha aqui na Ellen, se eu colocar essa bordada aqui na Fabiana, ela vai ficar diferente. Se eu colocar esse contorno na Sara, vai ficar mais bonito do que a obra inicial como ela subiu. Então às vezes a gente tem que só aceitar, subir na roda e deixar o oleiro moldar. Às vezes vai doer, porque o oleiro precisa fazer a pressão por dentro e por fora. Não adianta a gente estar só sendo moldado por fora. Se fosse isso, ia ser lindo. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós já subiríamos na roda perfeito. Mas e lá dentro? Cada um aqui tem uma ferida, cada um aqui tem um defeito, cada um aqui tem alguma frustração, alguma coisa que precisa ser consertada. Mas só o oleiro vê. E às vezes a gente está maquiando para o mundo lá fora. Quantas vezes eu chego, às vezes, para treinar com as meninas, a gente ri, brinca. Quando chega em casa, eu vou tomar meu banho, tomo banho chorando. Mas o oleiro sabia que eu estava lá no treino, toda rachada, toda quebrada, mas eu estava maquiando, eu estava tentando esconder as minhas rachaduras. E hoje, o oleiro, o que ele quer falar para mim, o que ele falou para mim, eu tenho certeza que está falando nos seus corações. Entra na roda, deixa o Espírito Santo tirar essas bolhas, entrega a sua vida a Jesus e fala: Senhor, me molda conforme o teu querer, não o meu, porque eu sou fraca, eu não consigo ver o meu potencial, mas o Senhor consegue. Muitos de nós sentimos que somos vasos descartados por algum motivo que aflige, mas o oleiro de Jeremias nos ensina que nada se perde, nada se perde. O barro que caiu da roda, ele é recolhido, e Deus usa os nossos pedaços para refazer e fazer algo novo. Ele não joga fora quem está sofrendo, ele acolhe. Às vezes a gente acha que está descartado como um vaso. Às vezes você vê tanta gente com talento lá fora, fazendo
Ele vendo você por dentro e por fora, aquilo que só você e Ele sabe. Agora, imagina Deus moldando a sua vida. Isso que você está sentindo aí dentro, Ele está com a mão lá dentro, tirando a dor do luto, a dor da tristeza, a dor da frustração. Deus, por que eu estou desempregado? Senhor, eu vou passar naquela faculdade que eu quero. O oleiro está olhando aí agora, moldando a sua vida nesse momento. E você consegue sentir essa pressão? Essa pressão é necessária para dar forma. Essa pressão são as lutas que muitas vezes você está passando. E não é para destruir a sua vida, seus filhos. Essas lutas é para te dar contorno. É Deus te firmando para te dar contorno. O oleiro agora faz aquela pressão na sua vida para te contornar, te lapidar e fazer um vaso novo. Seja maleável nas mãos do oleiro. Tire o peso de ser um vaso de ouro, um vaso perfeito. Deus não quer isso da gente. Se fosse assim, ia ser fácil. Não é para subir um vaso de ouro. Quem me dera eu se fosse esse vaso de ouro. Deus quer que você suba na roda como um barro maleável, porque aí Ele consegue te moldar da forma que Ele quer, da forma que Ele achar bem aos teus olhos. Ele consegue colocar brilho onde você não consegue enxergar. E eu quero que os irmãos se lembrem sempre: nós não somos descartáveis. No mundo, o que quebra ou o que racha vai para o lixo. Mas no reino de Deus, o que quebra vai para o conserto e vira algo novo. Muitas das vezes a gente está lá fora, nas rodas de amigos, no trabalho, ou até mesmo na família. A gente, enquanto traz benefício, tudo é lindo. Tudo é lindo. As pessoas veem beleza na gente, convida para a gente fazer o que quiser. Mas aí um dia você não vai conseguir ficar sendo lindo para sempre. E quando esse momento chegar, o mundo te joga fora. A roda de amigos para você, já eles não te querem mais, não presta. Os familiares que te amavam tanto já começam a apontar defeito para você.
rachadura, um vaso inteiro, para quando o Espírito Santo entrar, ele não vazar pelas rachaduras, ele ficar e permanecer em nós. Feche os olhos, entrega os seus problemas a Deus nesse momento. Os irmãos intercedam por nós em nome de Jesus. Já podia ficar tudo de frente pra cá, né? Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens, pra eu te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como começou e tira as feridas que o mundo enviou e molda com oleiro. Então quebra assim o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassar, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Quebra esse vaso rachado e sem valor e tira as feridas que o mundo enviou. Me molda como oleiro, de tanto quebra assim o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes das guerras que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassar, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes das guerras que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassar, me quebra, me refaz.
fácil ver, né? Quando uma pessoa estuda para pregar. Deus abençoe, palavra poderosa.